Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então a segunda parte das decisões publicadas pelo TST agora na primeira semana de setembro de 2019, em complemento às decisões que já vimos no vídeo anterior. Então, nesse primeiro caso, nós vemos a dificuldade de se demonstrar a divergência jurisprudencial necessária para a admissão dos embargos, ou seja, a necessidade de semelhança quase que absoluta entre os casos confrontados. Trata-se do agravo em embargos 1073 de 55 de 2012, cuja ementa na fração de interesse traz o seguinte: para se proceder ao enquadramento do reclamante nas disposições da súmula 369 e 3º do TST, torna-se imprescindível, primeiramente, definir-se se a sua profissão, padeiro, é diferenciada, já que a turma afastou essa tese. Contudo, os arestos colacionados ao contexto de tese na petição de embargo se referem às profissões de engenheiro e de vigilante, não havendo neles nenhuma tese sobre o reconhecimento do empregado padeiro como integrante da categoria profissional diferenciada. A falta, portanto, de identidade fática com o caso desses autos atrai o óbice da súmula 296, item 1º do TST, não havendo falar em divergência jurisprudencial. Por conseguinte, inviável o reconhecimento de contrariedade à súmula 369, item 3º dessa Corte, porque é ausente o pressuposto fático nela contido acerca do exercício de profissão diferenciada. A questão que estava debatida nesse processo era essa circunstância, que esse padeiro ele era trabalhador de um hospital. Nessa circunstância, a alegação dele era de que ele se enquadrava como categoria diferenciada em relação aos trabalhadores do ramo hospitalar e, consequentemente, o seu contrato de trabalho deveria ser regido pelas normas referentes ao setor de panificação, que circunstancialmente trariam mais benefícios, alguns benefícios específicos para ele. O que se caracterizou nesse caso é que não restou demonstrada que a profissão de padeiro se caracterizaria como diferenciada em relação às atividades hospitalares para fins de aplicação de norma coletiva específica do setor de panificação. O que se entendeu é de que o padeiro, apesar de ser uma profissão especializada, ele se incorporava à atividade predominante do empregador, que no caso era a prestação de serviços hospitalares. E na questão processual que foi efetivamente resolvida nesse processo, o que se caracterizou foi o seguinte: é de que, apesar de os arestos colacionados para a comprovação de divergência referirem a matéria relativa à aplicação de normas diferenciadas para a categoria diferenciada, no caso, os casos tratavam de engenheiro e de vigilante, ou seja, havia de forma genérica o tratamento da questão relativa à aplicação de normas coletivas para a categoria diferenciada. Entretanto, não se destacou, nesses casos trazidos nos embargos, que a profissão de padeiro seria caracterizada como diferenciada para os fins da aplicação da súmula 369, inciso 3º, que fala exatamente isso, de que ainda que haja uma atividade predominante no empregador, caso esse empregador tenha contratado um trabalhador de categoria diferenciada, o contrato de trabalho desse trabalhador será regido pelas normas coletivas específicas dessa categoria diferenciada. Entretanto, nesse caso não se configurou e, além disso, se verificaram inadmissíveis os embargos em virtude da não demonstração dessa divergência jurisprudencial por conta dessa ausência de semelhança, por assim dizer, absoluta. Esse próximo caso que vemos é bastante peculiar, porque em virtude do não provimento dos embargos se manteve a decisão da turma do TST, na qual se referendou a alteração no cálculo de comissões para que se excluísse os trabalhadores temporários, mas se autorizasse o desconto do montante gasto pela reclamada na contratação dessa empresa de trabalho temporário. São os embargos 448400 de 76 de 2008, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: a controvérsia se refere à alteração dos cálculos das comissões, que estabeleceu o pagamento apenas aos trabalhadores efetivos, considerando o valor total das vendas realizadas por eles e pelos trabalhadores temporários, descontando o montante gasto pela reclamada com a contratação da empresa de trabalho temporário. Hipótese em que não configurada a transferência dos riscos da atividade econômica, mas com posição lícita para impedir prejuízos aos trabalhadores efetivos com a inclusão dos temporários no cálculo das comissões. Então, o que se tinha nesse caso? Tratava-se de uma empresa de varejo, que com o aumento no número de clientes no final do ano se via premida a contratar temporários.
O que se deduz dessa circunstância é de que quando havia a contratação dos temporários e a inclusão deles no rateio das comissões, ainda que com volume expandido no final do ano, havia um prejuízo, os trabalhadores efetivos se sentiam prejudicados. Então, o ajuste que foi feito seria esse. As comissões seriam apuradas com base nas vendas realizadas por todos, pelos trabalhadores efetivos e trabalhadores temporários, mas seriam rateadas, seriam divididas apenas entre os trabalhadores efetivos. Entretanto, antes dessa operação, seria descontado o montante gasto pela empregadora na contratação da empresa de trabalho temporário. E esse foi o fator que levou a maior divergência no julgamento na SDI, ou seja, se essa possibilidade de desconto do gasto com a contratação da empresa de trabalho temporário caracterizaria ou não a transferência dos riscos da atividade econômica, violando assim o princípio da alteridade na relação de emprego. Mas o que se entendeu, então, por maioria, foi de que isso se tratava de uma composição lícita, que afinal impedia prejuízos aos trabalhadores efetivos. O prejuízo alegado seria de que, quando se incluíssem esses trabalhadores temporários, que tinham uma produtividade menor, o que ocorria era que os trabalhadores efetivos não conseguiam aproveitar todo o aumento nas comissões que adviriam do maior fluxo de clientes na época de final do ano. Então, em julgamento bastante apertado e bastante discutido, se entendeu que esse tipo de ajuste seria admissível nesse caso, em que se excluiriam os trabalhadores temporários, mas antes do rateio das comissões apenas entre os trabalhadores efetivos, se admitiria o desconto do que foi gasto pela reclamada na contratação desses temporários. Esse caso é ainda mais peculiar, um tanto mais complexo, mas dele se pode extrair uma conclusão relativamente simples, no sentido da necessidade ou possibilidade de que a parte vencedora tenha de interpor recurso adesivo caso tenha alguma pretensão específica a ser formulada perante a instância recursal, e essa alegação não pode ser feita por mera indicação em contrarrazões. Trata-se dos embargos, ou do agravo em embargos 10.887 de 84 de 2016, cuja emenda destacada traz o seguinte: interposto recurso de embargos pela parte autora, a ré, embora tenha se sagrado vencedora no que concerne à improcedência do pleito, vê-se ameaçada pela modificação de tal decisão, razão pela qual é possível sustentar o surgimento do interesse para que essa Corte aprecie a sua alegação recursal, no sentido do não atendimento do pressuposto formal de admissibilidade a que alude o artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º da CLT, cuja verificação precede o exame dos demais pressupostos intrínsecos do apelo. Diante de tal peculiaridade, impende o reconhecimento da ocorrência do excepcional interesse recursal condicionado ao resultado positivo do julgamento de recurso de natureza extraordinária independente. E esse tipo de emenda é um dos motivos que me levou a criar esse canal, que até para minha própria compreensão, algumas emendas têm que ser lidas com maior cuidado e que têm que ser destrinchadas, senão se tornam simplesmente incompreensíveis. Mas o que se tem nesse caso a partir da análise do caso concreto. A parte reclamante interpôs seu recurso de revista, o qual não foi conhecido porque a turma do TST entendeu que não havia comprovação de divergência jurisprudencial. A parte reclamante então interpôs recurso de embargos para que essa situação fosse reanalisada. Entretanto, a parte reclamada alegava ainda que não foi satisfeito o pressuposto de admissibilidade relativo ao inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, relativo à transcrição do trecho do Acórdão Regional que demonstre o pré-questionamento da matéria objeto do recurso de revista. Ou seja, essa questão acerca da satisfação ou não do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 precede ao exame da própria divergência jurisprudencial, que foi a causa do não conhecimento do recurso de revista da reclamante e fundamento dos embargos da reclamante. O que a longa ementa e a longa fundamentação desse caso vem dizer é de que esse tipo de alegação, que não corresponde à simples negação do fundamento dos embargos, que essa alegação tem que ser objeto de recurso próprio. Entretanto, um interesse recursal só surge para a parte vencedora quando se vê diante de recurso da parte vencida, porque caso contrário,
Como o pleito principal, o pleito de fundo, a pretensão de fundo, não foi acolhida pela turma, não haveria um interesse recursal imediato nessa circunstância de se discutir a admissibilidade ou não do recurso, que afinal não foi conhecido, ou seja, que não alterou qualquer modificação no estado do processo. Entretanto, o exame da questão processual relevante aqui no caso, que é feito com maestria pelo relator, indica essa circunstância de que, como se trata de um recurso extraordinário, ou seja, do recurso revista, nem toda matéria pode ser conhecida, ou seja, só pode ser conhecida aquela matéria que efetivamente é manifestada pelas partes no seu recurso próprio. Nos recursos ordinários, que no caso da Justiça do Trabalho se confunde com a própria denominação do recurso ordinário, todas as alegações da parte, seja na peça recursal, seja na contrarrazões, serão objeto de exame pela instância recursal, que no caso seria o TRT. Entretanto, se verificando as circunstâncias se tratar de recurso revista ou de recurso de embargo, se está diante de recurso de natureza extraordinária. Nesse caso, para o conhecimento da matéria, seria necessário que a parte interpusesse recurso próprio. Entretanto, se não tivesse havido o recurso da parte reclamante, a parte reclamada não teria qualquer interesse recursal, porque o resultado do processo já lhe era benéfico e a mera discussão dessa questão processual não lhe traria qualquer tipo de benefício. Entretanto, como destacado aqui nessa emenda, em virtude do recurso de embargos da parte reclamante e da eventual possibilidade da sua admissibilidade e consequente procedência do pleito, surgia então o interesse recursal da parte, dependente então do resultado positivo do julgamento dos embargos, para que a parte interpusesse seu recurso próprio. E o que se extrai dessa decisão? Sim, é de que há a possibilidade desse recurso adesivo e de também que há a necessidade da interposição desse recurso, ou seja, não bastaria que a parte simplesmente alegasse em contrarrazões aos embargos que o recurso de revista não atendia a esse pressuposto formal de admissibilidade. Ou seja, se a parte quiser alegar uma questão que precederia ao fundamento adotado pela turma e que é o objeto dos embargos, ela teria que sempre que manifestasse por meio de recurso adesivo próprio e não apenas por contrarrazões no recurso principal, que é aqui chamado recurso de natureza extraordinária independente, que aqui simplesmente se refere ao recurso de embargos da parte autora, que em virtude de se ter um recurso de embargos adesivo, vem qualificado como independente. Então é isso. Caso a parte vencedora tem uma alegação, ou tem uma pretensão própria a ser formulada que pode modificar o resultado do julgamento da turma, ela tem que interpor recurso adesivo, não bastando para o conhecimento dessa alegação a sua mera referência em contrarrazões. Então assim terminamos o segundo vídeo da semana com mais decisões publicadas pelo TST agora na primeira semana de setembro de 2019. Se algum dos temas que surgiram nesses julgados ou algum outro lhe chame a atenção e mereça uma atenção destacada, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo próprio para tratar deles. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal, subscreva o canal e divulgue esse material com outras pessoas que você entenda que tenham interesse. Eu agradeço mais uma vez sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!